passo a passo para atendimento dos casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes. Eu sou Diego Martins, mestre em Segurança Pública, e este é o nosso tema de hoje, do nosso quadro sobre crimes sexuais. Talvez você já tenha visto alguma publicação aqui pelas nossas redes sociais, ou até mesmo ao visitar o nosso site, a nossa cartilha, que recebe o mesmo título aqui do nosso vídeo de hoje. Esse é um dos nossos materiais mais acessados. Mas e aí, será que você sabe como surgiu essa ideia? Como ela foi desenvolvida? Que objetivos pretendia alcançar? Bom, para te responder essas e outras perguntas, eu preciso fazer um breve histórico lá começando em 2017, que foi quando eu ingressei no mestrado em Segurança Pública, aqui mesmo na cidade de Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, a UFPA. Ao ingressar no mestrado, eu fui pesquisar sobre o depoimento da vítima de crimes sexuais e a sua validade enquanto prova criminal. E essa ideia de pesquisar sobre esse tema, ela surgiu porque 80% dos casos, ou seja, 8 casos a cada 10, não existem vestígios materiais, ou seja, o abusador acaba praticando a violência, acaba praticando o crime e ele não deixa outros meios de prova que sejam possíveis utilizar para comprovar a violência praticada. Então essas situações acabam dependendo única e exclusivamente da fala, do relato da vítima. E aí surge a necessidade de investigar sobre a credibilidade dessa fala, se é uma fala confiável ou não. Então eu investiguei aí alguns fatores que interferem nessa percepção de credibilidade e que podem também interferir de forma significativa lá na decisão do juiz, se ele vai considerar o acusado como culpado ou inocente. Mas isso é papo para um outro vídeo. Ao longo da minha pesquisa, eu acabei tendo acesso a processos judiciais, exatamente 77 processos judiciais, dos quais 14 resultaram em absolvição somente porque a vítima ela não compareceu para prestar seu depoimento lá perante o juiz, lá no Fórum Criminal, lá no Tribunal de Justiça. E surgiram aí algumas hipóteses do porquê essa vítima não teria comparecido. Entre elas, eu destaco aqui a falta de conhecimento sobre todas as etapas do processo, sobre todo o seu percurso no sistema de justiça até que chegasse na sentença. Então, talvez, por falta dessa informação, falta de compreensão sobre toda essa burocracia, todas essas etapas, a vítima acabava desistindo e não comparecendo a uma etapa fundamental, que é o seu depoimento perante o juiz. Então foi com base nessa hipótese, né, com esse objetivo de auxiliar as pessoas a entenderem de uma forma mais simples e didática, que surgiu a ideia da primeira cartilha, lançada em maio de 2019. Nela, dividida em 3 etapas, eu tinha o objetivo principal de mostrar o percurso da vítima, o percurso do ponto de vista jurídico, da vítima e de seus familiares, desde o registro da ocorrência policial, passando por todas as etapas de oferecimento da denúncia, apresentação de defesa, realização de audiência, até chegar onde todo mundo quer, que chegue o quanto antes, que é a sentença do juiz, que é a decisão onde ele vai dizer se o acusado ele é culpado ou inocente, e sendo culpado, quantos anos ele terá que cumprir de prisão. Então, assim, além disso, nessa primeira edição, eu apresentava os principais atores e instituições envolvidas no atendimento das vítimas de crimes sexuais e suas famílias. E encerrava com a parte de dúvidas frequentes. Então, eu fiz uma coleta das principais dúvidas que as pessoas costumavam trazer até mim e compilei isso na parte final dessa primeira edição da cartilha. A segunda
ela foi lançada também em maio, mas já um ano depois, no ano de 2020, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil. Nessa atualização, eu fiz uma revisão e acrescentei importantes conceitos, né, a partir dos feedbacks que eu recebi das pessoas que acessaram a primeira cartilha. A partir disso, eu continuei os meus estudos e continuei entrevistando de modo informal algumas pessoas que acessaram tanto a primeira edição quanto a segunda e também verificando, né, que tipo de conteúdos eles sentiam falta, que tipo de conteúdos eles sentiam necessidade que fossem incluídos nessa próxima versão, a terceira edição. E até por conta de uma inquietação própria, que era de que tinha pouco sobre prevenção. E é um assunto que eu falo muito, se você está me assistindo aqui, é um assunto que você vê de ponta a ponta dessa rede social, que é sobre prevenção, a importância de prevenir, como prevenir, o que fazer para prevenir, as dificuldades para prevenir. Só que isso não tinha ainda na cartilha. Então, eu intensifiquei meu processo de estudo, de pesquisa, para reunir de uma forma bastante acessível os conteúdos que pudessem ser utilizados dessa forma, para prevenção. Então, foi aí que surgiu a terceira edição da cartilha e, até como eu falei no vídeo, né, sobre as dificuldades para prevenir, que elas começam pelo fato de eu não conhecer o assunto. Então, para que você pudesse conhecer melhor o assunto, vamos começar com os conceitos. Então, esse já foi após a apresentação da cartilha, que é o item 1. O item 2 já foram os conceitos, para você entender o que é violência sexual, qual a diferença entre abuso, exploração e tráfico de pessoas. Conceitos muito importantes. A seguir, eu te apresento os crimes sexuais. As pessoas, como eu disse, conhecem pouco sobre o assunto. E as que conhecem de modo muito superficial apenas os crimes de estupro e estupro de vulnerável. Só que são 24 crimes sexuais. Presta bem atenção. Não são um, não são dois, são 24 crimes sexuais que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes. 17 estão no Código Penal e 7 estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no item 3, eu te falo exatamente sobre isso, sobre essa gama de crimes que existem, para que você possa ter noção dos tipos de violência que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes. Violências apenas de natureza sexual, que é o nosso tema central aqui. No item 4, eu falo sobre as formas de capacitação disponibilizadas, que são de minha autoria e produzidas com o apoio dos voluntários. Então a pessoa ela começa se familiarizando aqui com o assunto, a partir daí vai surgir a necessidade de conteúdos mais densos, mais complexos, a partir dos questionamentos e das necessidades de cada profissional e de cada pai e mãe que tem o interesse de agir melhor para proteger o seu filho e a sua filha. E eu faço a apresentação no item 4 do nosso congresso, das nossas oficinas online, das aventuras da Ribeirinha, do nosso podcast e dos artigos para o blog. Em seguida, materiais que são muito demandados, mas que acabam sendo muito difíceis de achar na internet, que são as ferramentas para você trabalhar esses assuntos com crianças e com adolescentes. Porque não adianta eu te dizer o que é a violência sexual, eu te dizer quais são os crimes, se eu não te ensino efetivamente o que você pode fazer para se proteger e proteger as pessoas do seu convívio. Então aqui no item 5 eu te mostro as músicas que tratam desse assunto para que um adulto devidamente capacitado ele possa utilizar com as crianças. Também te apresento jogos e brincadeiras para você inserir no contexto ali de várias atividades que você pode desenvolver com as crianças. E também no 5.3, livros, a literatura auxilia bastante e nós temos uma gama bem diversificada de livros que podem ser
utilizados com esse objetivo de prevenir a violência sexual. E por fim, um conteúdo que é específico para adultos, que são os filmes, as séries e os documentários. E por que eles são exclusivos para adultos? É porque eles apresentam cenas de violência intensa e que podem disparar alguns gatilhos. Então, não é recomendado você usar esse conteúdo nem com crianças, nem com adolescentes, porque os efeitos dessa utilização podem ser muito negativos. E vamos seguindo. Aí você já conheceu o que é violência sexual, já aprendeu como é que faz para se capacitar, já conhece os nossos materiais, já conheceu também algumas ferramentas que você pode utilizar com crianças e com adolescentes. No item 6, você começa a aprender sobre os sinais. Aqui, a gente começa a falar das situações que já aconteceram. Então, é importante estar atento e conhecer alguns sinais que vítimas de crimes sexuais costumam apresentar. Eu sempre digo que não vem escrito na testa da pessoa qual foi a violência que ela sofreu, qual é o nome do crime. Dificilmente a pessoa também vai saber especificar para você. Então é preciso ter esse olhar mais atento, mais sensível para poder identificar essas situações. E isso a gente aborda no item 6 aqui da cartilha. Prosseguindo já com essa parte de quando a violência já aconteceu, nós temos no item 7 as diretrizes nacionais para o atendimento de vítimas de crimes sexuais. E são várias, tá, gente? Nós temos diretrizes na justiça, na educação, na assistência social, no conselho tutelar, na medicina, na pediatria, na psicologia, na segurança pública e na saúde. Então aqui eu compilei as principais que eu localizei. Tem bastante material, a maioria das áreas e dos profissionais que lidam com essas situações estão contempladas aqui, então vale a pena para você que quer e necessita de um conteúdo mais profundo, se atentar aqui e fazer a leitura para essas diretrizes e protocolos que você encontra no item 7. E olha só para onde passou o percurso jurídico da vítima. Lembra que lá em 2019, 2020, ele era o primeiro item da cartilha, onde eu mostrava o percurso desde o registro da ocorrência policial até na sentença? Pois é, eu mantive esse percurso porque ele sempre foi muito elogiado, foi muito comentado, mas ele foi lá para o item 8, para a gente seguir uma ordem lógica aqui na sequência da prevenção e do início do atendimento. No item 9 permaneceram dúvidas frequentes, mas foram atualizadas com outras questões relevantes e muito recorrentes que são encaminhadas para mim. No item 10, canais de denúncia. Então, olha só, você aprende o que é a violência, aprende como preveni-la, aprende a identificar os sinais, conhece as diretrizes, então você também vai ter necessidade de acessar e denunciar determinadas situações. E são esses canais que estão disponíveis aqui no item 10. Já caminhando aqui para o final, nós temos o item 11, que é para a pessoa que, além de tudo isso aqui que já tem, ela ainda tem necessidade de ir além. Então, ela quer se aprofundar academicamente no assunto, ela quer coletar dados, ela quer outros materiais, quer acessar artigos científicos. Aqui no item 11 eu te mostro os principais locais onde você pode acessar essas informações para dar continuidade na sua formação em relação a esse assunto. Para finalizar, o item 12, que eu chamei de Apoie esta causa. Nós aqui somos um projeto voluntário que dependemos exclusivamente de doações. E para que nós possamos produzir e continuar mantendo no ar todo esse material de qualidade, realizando os congressos, as oficinas, produzindo capítulos novos das Aventuras da Ribeirinha, novos episódios do podcast e novos textos lá para o nosso blog, nós dependemos do seu apoio, da sua ajuda, da sua doação. Então aqui no item 12 fica o convite para você se tornar um padrinho ou uma madrinha do projeto, fazendo doações fixas e apoiando as nossas ações de prevenção à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.
Fica aqui o meu convite, espero mais uma vez contar com a sua ajuda e, havendo interesse, estamos à disposição e aguardando ansiosamente o seu contato. Até o nosso próximo encontro, hein? Um abraço!